Boa noite, colegas. Nós somos o Grupo 1 e da disciplina Empreendedorismo e Crescimento de Pequenos e Médios Negócios 2, e nosso trabalho é sobre a temática característica do empreendedor e dos gestores. O grupo é composto pelo Alexandre, pelo Lucas e por mim, Ronald. Primeiramente, o artigo científico que nós escolhemos para mostrar para vocês, ele é intitulado The Tortoise and the Hare, Progress and Business Viability Differences Between Conventional and Leisure-Based Founders. Autores Philip Kim, Kyle Longest e Stephen Lipman. Esse artigo foi publicado no Journal of Business Venturing, número 30 de 2015, nessas páginas indicadas aí. Bom, primeiro uma introdução sobre o artigo. Uma questão antiga nas ciências sociais indaga por que algumas pessoas atingem certos marcos ou chegam em determinados resultados mais rapidamente do que outras. Isso vale para estudantes, para cientistas, para profissionais, para várias coisas. Isso traz à tona uma questão, a questão da lebre e da tartaruga. Ou seja, não deu, volta. Para avaliar se a velocidade é um indicador válido do esforço e se é vinculado aos resultados obtidos. No contexto da formação de negócios, o mesmo debate ocorre. A jornada do empreendedor é composta de vários passos e de marcos a serem atingidos. Assim, alguns empreendimentos se desenvolvem mais rapidamente e outros levam tempo para amadurecer. Logo, é razoável esperar que a velocidade de atendimento desses marcos seja um indicador do sucesso do negócio. Ok. Para explorar essa questão, os autores do artigo delimitaram a sua investigação em pessoas que começam negócios baseados nas suas atividades de lazer, o que é uma categoria de ocupação que navega através das fronteiras entre o que é trabalho e o que não é trabalho. Esse tipo de negócio tem características próprias, como, por exemplo, o tempo que o empreendedor tem disponível para o negócio, o que tende a torná-lo uma tartaruga, ou seja, alguém que desenvolve o seu negócio de forma mais lenta. Por outro lado, o conhecimento que os empreendedores têm dos seus hobbies os ajuda a identificar oportunidades e clientes potenciais. E essa categoria de empreendedor, ela é também muito relevante, chegando a 22% dos pequenos negócios dos Estados Unidos. Algum caso de muito sucesso, como a empresa Patagônia, que vende artigos para alpinismo, a ModCloth, que faz roupas vintage, e a empresa de energéticos para corrida, surgiram de empreendimentos desse tipo. Assim, os pesquisadores decidiram investigar as trajetórias dos empreendedores cujos negócios são baseados em lazer, vou chamar de EBL daqui para frente, comparando-os com empreendedores sem essa característica, em relação à velocidade com que atingem certos marcos na formação do negócio e que resultados eles obtêm. São feitas, então, 3 hipóteses. Na primeira, e colocado aqui o embasamento de cada uma. Primeiro que o universo estudado contempla passatempos sérios, ou seja, atividades que geram um senso de identidade entre os participantes e os entusiastas, criando uma comunidade comprometida com o assunto e que tem potencial para gerar negócios. A formação de qualquer negócio exige atividades fundamentais, como obter recursos humanos, financeiros, comprar e vender produtos, atender regulamentações, entre outras. Para esses empreendedores, a fronteira entre o lazer e o negócio não é clara, principalmente nas fases iniciais. Então, eles têm a tendência de agir como artesãos por um período mais longo. Então, a hipótese 1 é que os empreendedores baseados em lazer tendem a apresentar progresso inicial mais lento que os empreendedores convencionais, mas eventualmente progridem a um ritmo similar no longo prazo. Por favor. A segunda hipótese trata, como base teórica, de que as comunidades em torno do passatempo ajudam a reforçar e a vencer etapas de formação do negócio de forma mais consistente. Assim, esses empreendedores têm oportunidade de testar produtos, conhecer os clientes potenciais e propor inovações. Os empreendedores baseados em lazer possuem informações de primeira mão, que os permitem perceber melhor se essa oportunidade de negócio preenche uma lacuna no mercado. Então, a hipótese 2 coloca que os empreendedores baseados em lazer têm mais probabilidade de alcançar resultados financeiros positivos do que os empreendedores convencionais. Próximo, por favor. E a terceira hipótese baseia-se que os empreendedores baseados em lazer são mais comprometidos com o negócio a longo prazo, pois acreditam nos produtos e os associam a valores pessoais. Então, o retorno econômico não é a sua única base de interesse pelo negócio,
E as próprias comunidades que se interessam pelo passatempo atuam como incentivadores importantes. Então, a terceira hipótese é que os empreendedores baseados em lazer tendem a permanecer comprometidos com o negócio por mais tempo que os empreendedores convencionais. Essa pesquisa ela foi executada com a seguinte estratégia. Primeiro, são informações coletadas entre 2005 e 2010 da base de dados do Panel Study of Entrepreneurial Dynamics 2, né, dos Estados Unidos. A partir de uma amostra inicial de 31.845 respondentes, foram aplicados filtros que reduziram finalmente, num estágio inicial, para 1.214 e depois para 1.144 respondentes que efetivamente participaram de forma válida de todas as etapas da pesquisa. Ok. Bom, para fazer a análise e trazer os dados, eles usaram dois conjuntos de resultados. Primeiro, focaram na medição do progresso em termos de número acumulado de atividades realizadas em determinado período de tempo. Por exemplo, nesse estudo, utilizaram a métrica do mês. E assim, estipularam algumas atividades que são comuns a negócios que estão começando, né? Baseados de informações captadas através dos próprios entrevistados, que relataram algumas atividades que são comuns. E o que se pôde aferir que, em média, os fundadores concluíram cerca de 12 atividades. Várias atividades podem ser concluídas até mesmo no mês, né? Dependendo do tipo de atividade. Podem ver, tem ali conversas com possíveis consumidores, gerar primeira venda, comprar equipamentos, uma série de atividades iniciais. E a segunda parte do conjunto de resultados é baseada na medição do progresso em termos de resultados econômicos e não econômicos, que são associados aos novos empreendimentos, né? Os resultados econômicos atingidos pelas vendas iniciais, lucratividade, né? E os não econômicos pela proporção, podemos dizer assim, do compromisso que o empresário, o empreendedor tem com esse novo empreendimento no próximo ano. Qual o grau de comprometimento dele. Pode passar. Como variáveis independentes, então, eles buscaram identificar fundadores de negócios que foram baseados no lazer, identificando essas pessoas através dos relatórios de entrevistados, e como variáveis de controle, incluir algumas variáveis, por exemplo, raça, sexo, idade, tamanho da família, nível de educação, renda familiar, patrimônio, se a startup é ligada a outro negócio já existente ou é independente, enfim, se é uma atividade que exige um dispêndio muito grande em P&D, usar algumas outras variáveis para ajudar a entender um pouco melhor. Pode passar? Primeiramente, se concentraram na velocidade da organização, a taxa de progresso na conclusão dessas atividades associadas ao início dos negócios, aquelas que estão relatadas, né? E, para tanto, utilizaram o modelo de curvas de crescimento, o GCM. O que eles trazem no trabalho é que esse modelo foi muito importante porque conseguiram avaliar muito bem a progressão em meses da realização das tarefas. Isso conseguiu diferenciar bem atividades que são baseadas em lazer e as que não são. Assim como o colega também disse, eles constituíram uma matriz com um total de 1.144 entrevistados por 144 meses. A maioria dos respondentes conseguiu completar as atividades dentro de 12 anos. Alguns passaram, então eles excluíram, né, essas pessoas, foram pouquíssimos, pelo que eles comentaram. E para o segundo conjunto de resultados, eles acabaram partindo para um modelo de regressão logística, né? Então, também conseguiram avaliar a questão de lucratividade e vendas nos primeiros meses e grau de comprometimento com os negócios. Pode passar. Passando aos resultados, então, como já foi dito, a hipótese 1 é que os fundadores, com base no lazer, exibem um progresso mais lento do que os fundadores convencionais, mas que a diferença no progresso entre os dois grupos acaba diminuindo ao longo do tempo. Após rodar o modelo, encontraram evidências consistentes com essas expectativas, né? Realmente eles auferiram que isso acontece. Em geral, os fundadores eles conseguem nivelar o seu progresso ao longo do tempo, mas os fundadores de lazer não sofrem tanto declínio quanto os fundadores que não são do lazer, podemos assim dizer. Eles têm uma taxa mais sólida, mais gradativa. No gráfico que vai estar no próximo slide, fica um pouco mais claro como a gente pode identificar isso, né? Pode passar?
Como o gráfico mostra, os dois tipos de fundadores realizam atividades similares, em níveis semelhantes, nos primeiros 3 meses, né? Mas à medida que o tempo avança, no entanto, os fundadores que não são baseados em lazer concluem mais atividades que os fundadores baseados em lazer e em menos tempo, criando uma lacuna bem perceptível, né? Podem ver que os fundadores baseados em lazer, eles têm um caminho mais linear, um progresso mais lento e constante, não tem um salto tão grande, né? E após 45 meses, o que se consegue identificar é que o número previsto de atividades concluídas entre os dois grupos acaba se tornando muito semelhante. A terceira linha que eles trazem é realmente para mostrar a diferença percentual nas atividades previstas e realizadas. Pode ver que ela tem um salto muito grande pelo 25º mês, mas depois acaba declinando e a longo prazo acabam sendo muito similares, né? Pode passar. Outra forma de avaliar o gráfico que realmente mostra essa diferença na realização de tarefas no curto prazo é girar ele e conseguir identificar o número de atividades, que está agora na parte de cima, pelo número de meses, né? Por exemplo, o número de atividades em 8 meses concluído pelos negócios que não são de lazer. O pessoal conseguiu concluir em 9 meses, praticamente. O mesmo número de atividades pelos EBL foram realizados com 18 meses. Então, acaba gerando uma, uma lacuna muito grande, né? Por exemplo, em 11 atividades, a diferença já é de 11 meses, ela vai crescendo, né? E o que eles também conseguem oferir com esse modelo, que resultados estatisticamente significativos estão na direção esperada, né? Por exemplo, ser mulher, ter mais renda, iniciar o negócio por razões financeiras ou de flexibilidade no trabalho, aumenta a taxa de conclusão da atividade. Mas, por outro lado, ser uma minoria, trabalhar para outra pessoa em tempo integral, trabalhar em uma oportunidade de negócios complexos, que exige mais atenção, ter mais apoio informal ou trabalhar como uma empresa independente, acaba retardando o progresso e a conclusão das atividades. Pode passar? Bom, embora o progresso mais rápido dos fundadores pareça ideal, na hipótese 2 a gente já consegue enxergar que os autores preveem que a abordagem lenta e constante dos fundadores, dos negócios que são baseados em lazer, tem suas vantagens em alcançar uns marcos que são bem importantes nos negócios, que não são tão escravos do tempo, podemos dizer, né? Na hipótese 3, o que eles trazem é que esses fundadores, baseados em atividades de lazer, teriam maior probabilidade de dedicar mais tempo a seus empreendimentos, ter mais, de repente, até mais perseverança, conseguir ter mais ciência do seu negócio, né? Eles observam que os fundadores IBL tiveram uma probabilidade maior de alcançar todos os 13 resultados testados, né? Por exemplo, tiveram 136% mais chances de ter feito uma venda do que os fundadores que não eram de lazer e 57% mais chances de gerar lucros. Da mesma forma, também tiveram 64% mais propensão a assumirem compromisso maior com o empreendimento dos que não eram focados, que não nasceram a partir de uma atividade de lazer, né? Isso fica bem claro porque os autores realizaram alguns testes de robustez, incluíram algumas outras variáveis, fizeram algumas outras modificações, né? Dividir as 29 atividades em 13 mais complexas e 16 mais fáceis, e vice-versa, e notaram que não muda, a propensão continua a mesma, né? Mesmo com o passar do tempo. Pode passar? E chega a parte de discussão, realmente onde eles, como dizem lá no começo, né? Embora os fundadores, com base no lazer, fossem mais lentos para realizar as atividades relacionadas à organização dos empreendimentos, eles exibem um progresso mais constante, no sentido de estabelecê-los ao longo do tempo. Eles também são mais propensos a alcançar resultados econômicos críticos, como gerar receita, obter lucratividade, que são necessários para negócios viáveis. Também tem mais probabilidade de aprofundar seu compromisso com os empreendimentos ao longo do tempo. E o que fica bem claro e que eles ressaltam é que, apesar de serem empreendimentos que tenham surgido a partir de uma atividade de lazer, eles não são amadores completos, não é uma atitude descontraída, eles são profissionais e realmente acabam levando a sério. Pode passar? Também há algumas implicações para o estudo de empreendedorismo, né?
Eles falam bastante sobre esse método holístico que adotaram para medir o progresso da organização do empreendimento, não só focando no número de atividades, mas também em fatores econômicos e não econômicos. Conseguiram fazer um apanhado bem interessante, né? Por isso que a gente gostou bastante desse artigo. Pode passar. E apesar do mais lentos, aqueles que transformam seus hobbies em atividades empreendedoras estão realmente mais comprometidos que empreendedores convencionais, né? Eles resgatam alguns outros autores que falam sobre empreendimentos localizados na casa, também acabam tendo mais propensão à primeira venda do que outros. Tem alguma literatura que já versa sobre isso e que eles acabam resgatando e trazendo para esse trabalho de agora. Pode passar? Concluindo, então, acredito que já ficou bem clara a discussão. Os que iniciam mais rápido, eles podem ser vistos como mais bem-sucedidos muitas vezes, em comparação com aqueles que têm uma trajetória um pouco mais lenta, um pouco mais gradual. Mas os autores também investigaram a questão no contexto dos empreendimentos comerciais baseados no lazer, onde o domínio do trabalho e do não trabalho se reúnem também, né? Acaba conciliando muito vida pessoal e profissional. As empresas que são provenientes de lazer apresentaram resultados econômicos e não econômicos mais favoráveis, como ficou claro na pesquisa, porque eles também tinham mais probabilidade de relatar consistentemente vendas e lucratividade, estavam mais comprometidos em investir tempo em seus empreendimentos. Eles tinham uma paixão aparentemente maior, um propósito maior que é citado pelos autores em algum momento do texto, e enfim, eles acabam levando isso ali não só como um negócio, mas também como muitas vezes uma missão de vida, ou enfim, alguma coisa que eles realmente gostam e têm um fit legal com a vida deles, né? E também o que eles trazem é que os resultados do estudo têm implicações na avaliação da qualidade do trabalho, dos domínios, né? Não só a taxa de crescimento deve ser considerado como um indicador nesse momento, mas também outras coisas que eles acabaram trazendo aqui nessa pesquisa. Pode passar? Aqui um resuminho que eles trazem, já discorremos bastante sobre o assunto, né? Então, passo a palavra para o meu colega Lucas. Bom, então, pessoal, qual que é a ideia aqui? O artigo esse primeiro artigo que a gente apresentou, ele trata de forma bem profunda e traz vários insights bem interessantes sobre um aspecto específico, né, desse contexto mais macro que a gente está apresentando aqui, que são características dos empreendedores e gestores e que impactam não só no crescimento dos negócios, mas também na perenidade dos negócios, né? Então, aqui nos próximos slides, a minha ideia é tentar relacionar esse aspecto mais específico de negócios baseados em atividade de lazer com outros aspectos mais macro dessas características dos empreendedores, né? Então, eu coloquei aqui competências gerenciais e o que a gente chama de business acumen, que eu vou detalhar mais para frente. Bom, então, competência gerencial, na verdade, ela compreende um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos que é fundamental para que um gestor tenha e para que ele consiga gerir e prover o desenvolvimento de si mesmo, da empresa e dos colaboradores, né? Então, a gente vai ver mais adiante que algumas características se relacionam com o artigo que a gente apresentou e outras são mais amplas, né? Então, eu peguei, aqui embaixo tem a fonte do artigo. Ao longo dessa explanação mais ampla, eu vou trazer 2 artigos e uma notícia que saiu no Exame, né? Sobre o tema. Então, nesse primeiro artigo, o autor ele fala sobre as competências gerenciais e ele avalia, dentre diversos estudos, quais que são as categorias mais citadas, que ele chama, né? Então, ou seja, a forma com que os autores definem e resumem essas competências gerenciais, né? Então, e ele cita isso de acordo com o número de citações nesses artigos que ele analisou, né? Então, eu peguei ali as 3 primeiras, a lista é extensa, dá para consultar ali no artigo que é citado ali embaixo,
mas basicamente a gente tem ali nas características mais citadas a orientação para resultados, habilidade com pessoas, equipes, liderança, coordenação e motivação. Então aqui a gente vê de cara que motivação é um aspecto fundamental e nesse artigo ele cita ali, descreve essa característica de incentivo à paixão, determinação, motivação, firmeza de propósitos, capacidade de motivar e envolver a equipe. E quando a gente fala de negócios baseados no lazer, a probabilidade de que o empreendedor, de que o gestor tenha essas características motivacionais é muito maior. Então isso pode ajudar a explicar o fato desses negócios se desenvolverem de forma muito mais contínua e crescerem de forma muito mais contínua. Por outro lado, a gente consegue observar que existem outras características que também precisam ser desenvolvidas, né? Então, é possível que no início de um negócio, aquele empreendedor ele se desenvolva de forma gradual, mas constante, porque na verdade existem várias outras competências que eventualmente ele vai precisar desenvolver, né? Não vai ser só a motivação que vai levar a empresa para o crescimento. Então, quando a gente fala de business acumen, é basicamente a perspicácia em negócios desse gestor, desse empreendedor, e a capacidade de compreender e lidar com uma situação comercial de uma maneira que leve a um bom resultado. E isso está muito relacionado com a capacidade de lidar com pessoas, de perceber de forma ampla o negócio, né? A habilidade de interpretar corretamente cenários complexos, enfim. Então, geralmente são características que vêm com a experiência, vêm com o estudo, enfim. E que aquele empreendedor que possui mais motivação, que baseia o seu negócio em uma atividade de lazer, vai ter mais perseverança, digamos assim, para buscar ao longo do tempo. E aqui, finalmente, a notícia da Exame, que traz de forma rápida e sucinta o que eles chamam de 5 características de empreendedores e gestores de sucesso, né? Então, eles colocam aqui iniciativa, capacidade de planejamento, autoconfiança, liderança e perseverança, né? E depois eles colocam alguns casos, e é interessante as frases que eles colocam e como eles relacionam isso com a perseverança. Então, acho que isso tem bastante a ver com o primeiro artigo que a gente trouxe, que relaciona, enfim, o crescimento perene de empresas com negócios que são baseados no lazer, né? Ou seja, o empreendedor possui muito incentivo para continuar o negócio dele, para se aprimorar e possui propósito bem claro, né? Tanto do ponto de vista motivacional quanto do ponto de vista pessoal, né? Então, enfim, ali embaixo dos slides tem a citação das notícias e dos artigos, mas a minha ideia aqui era colocar esse primeiro artigo que a gente abordou de forma mais exaustiva no contexto geral e deixar claro que existem várias características técnicas de relação pessoal e, enfim, existem vários estudos em relação a esse tema, né? Mas a perseverança e a motivação sempre aparece como um critério bastante relevante.